Estamos começando aqui mais um Ponto de Vista, sempre ao vivo, aqui pela nossa Santa Cecília TV, 1h30 da tarde, o nosso horário, uma tradição no debate político e dos assuntos importantes, não é, para a cidade, para a região metropolitana, saúde, educação, meio ambiente, o transporte, a segurança pública e os assuntos que envolvem, não é, a mente humana, não é? Também é sempre importante, sempre interessante a gente colocar em pauta, colocar em debate, em discussão. E claro, o espaço reservado diariamente aqui no Ponto de Vista para a gente discutir e debater também os temas de interesse nacional. Passou aí a questão que envolve a reforma da Previdência, aprovada em primeiro turno ainda, né? A gente não sabe no segundo turno o que é que pode acontecer, né? Os deputados, como foi dito ontem aqui, estão de férias, né? Lamentavelmente estão de férias, né? Ter 60 dias de férias por ano parlamentar, eu acho um exagero. Mas estão de férias e tal, alguns circulando aí pelas suas bases, enfim, não se sabe o que eles vão ouvir, o que eles vão escutar, que tipo de pressão vão sofrer, enfim. E aí, em agosto, voltam à Câmara Federal, ao Congresso, e também a gente não sabe com que espírito, né? Se vão seguir na mesma linha ou se, de repente, mudam aí os caminhos. E aí, de repente, o presidente Rodrigo Maia vai ter que estender aí os prazos, e aí a gente não acaba nem em 2019, mas acho que acaba assim. Vai para o Senado, depois volta para a Câmara. E nem acabou essa discussão, essa polêmica toda, está aí uma nova polêmica fervendo que envolve a indicação do filho do presidente da República para a embaixada em Washington, né? E o Bolsonaro, que eu elogiei ontem aqui, né, teve uma resposta extremamente educada, elegante ao Papa Francisco, uma entrevista que concedeu ao Clarim, jornal argentino. Ontem, para variar, já pisou na bola, já chutou o balde, né, de novo, né? Se a mídia está criticando, é porque eu estou no caminho certo, pelo amor de Deus. Vamos aguardar, né? Ver o que vai acontecer, é só o que podemos fazer, claro. Lembrando que temos uma reprise sempre aqui na Santa Cecília TV, do nosso Ponto de Vista, a partir das 20h08 da noite, né? Como você sabe. Ladies first aqui no programa, psicóloga, doutora em Psicologia Social, nossa Gisela Monteiro, mais uma vez está com a gente para participar e colaborar em mais esta edição. Tudo bem, Gisela? Prazer revê-la. Tudo jóia, Boturão. Prazer é meu. E aqui à esquerda, pela primeira vez com a gente aqui no Ponto de Vista, jornalista, historiador, escritor também, não é? E agora psicólogo formado recentemente, agora esse mês, né? O nosso Marcos Batista. Prazer revê-lo, prazer tê-lo a bordo também, Marcos. Tudo bom? Prazer, Edgar. Boa tarde a todos. Muito obrigado. Obrigado a você que está conosco. E lá na Ponto Marcos Santana, atento aí às redes sociais, transmissões que fazemos do Ponto de Vista, a sua participação é sempre muito importante aqui com a gente. Tudo bem, Santana? Tudo bem, boa tarde a todos. Boa tarde especial que nos acompanha ao vivo. Quero convidar você a participar do programa também, mandando sua pergunta, crítica, sugestão pelo Facebook. Ponto de Vista com Edgar Boturão ou por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. O programa também pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br/tv. As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis na internet também, no nosso canal no YouTube e na nossa página no Facebook. E você que está acompanhando a reprise às 20h, uma boa noite. Boa noite, sempre boa noite, né? Para quem está na reprise, e o mantra de todos os dias, a reprise começa às 20h, o programa ao vivo acaba às 14h30, né? 2h30 da tarde. Tem esse espaço de tempo aí que sabe Deus o que pode acontecer na confusa República Brasileira, né? E aproveitando aqui para registrar, hoje é a missa de 7º dia do seu Aldo Andrade Silva Filho, pai do nosso Aldo Andrade Silva Neto. Todo mundo aqui conhece como Aldo Neto, né? Jornalista, participa frequentemente aqui do Ponto de Vista e também com uma frequência ainda maior do Esporte por Esporte, né? Com o nosso Armando Gomes, tá certo? Então, nosso abraço aí, nossa solidariedade ao Aldo e à família mais uma vez. A missa acontece hoje à noite, 19h, 7 da noite, portanto, na Igreja Sagrado Coração de Jesus, que fica lá na Bartolomeu de Gusmão, 114, aqui na cidade de Santos. Feito aí o registro, tá certo? Tem alguma questão psicológica ou psiquiátrica que envolve aí um pai presidente indicar um filho deputado a uma embaixada, a mais importante embaixada que nós podíamos ter, junto com a chinesa, evidentemente, Gisele, o que vocês pensam? Hein? Ai, que fria essa, hein, Boturão? Então, a gente fazer diagnóstico assim... À distância? À distância é não recomendado, não desejável, né? Eu acho que essa coisa, embora... Eu fico pensando que a lei, se está dentro da lei, está fora da lei,
mas acho que cabe a gente pensar do ponto de vista da conveniência e da, vamos dizer assim, da pertinência desse convite, né? Não nos parece, pelo que a gente sabe da história do Eduardo Bolsonaro, que ele tem o preparo devido. Não basta saber inglês, né? Saber inglês é um mínimo, você poder se comunicar na língua do país para onde você está indo. Acho que outras questões são o preparo de conhecer relações internacionais, um pouco da história do mundo, né? Dos conflitos aí mais contemporâneos, um pouco de economia. Ele vai ser o representante do país, né? E não me parece... É claro que o pai, todo pai... Por que ele é essencialmente suspeito? Eu acho que todo pai vê os filhos, né, pelos próprios olhos e fica difícil para a gente fazer um julgamento isento. Então, e até por definição, por ele ser presidente e o filho está ali, ele não devia indicá-lo, né? Eu não acho que seja adequado e acho que o Senado aí, como a votação é secreta, eu estava lendo sobre isso, é muito provável que ele seja vetado. Agora ele já está pensando 2 vezes se vale a pena indicar. Então, eu acho que do ponto de vista psicológico, tudo bem, né? Meu pai, não tinha um personagem que falava assim, meu filhinho, meu pai, né? Chico Anísio? A gente sempre acha que o filho da gente, eu tenho filhas, né, que são as pessoas mais especiais do mundo. Mas para representar um país, a gente tem que sair um pouco desse olhar familiar e afetivo, assim, só do nosso único ponto de vista para ver a representatividade, a importância disso. Então, eu acho bastante inadequado. Marcão, o que você pensa? Olha, do ponto de vista histórico, é um comportamento típico do autoritarismo brasileiro, assim, né? Da forma de conduzir as questões do poder, né? A indicação dos amigos, dos parentes para certas funções, né? É nepotismo, sim, não tem muito o que discutir, né? Criou-se um problema político em que não precisávamos nesse momento, né? Desvia muitas vezes o foco para assuntos muito mais importantes, vitais para a economia brasileira, por exemplo, e é reprovável do ponto de vista moral. Quer dizer, como vocês mesmos disseram, é um cargo importantíssimo. Tem dentro do corpo diplomático brasileiro uma lista gigante de nomes, claro, muito mais experientes, preparados e competentes. Ainda que o cargo de embaixador seja uma união de perspectiva técnica com perspectiva política, não dá para aceitar esse tipo de posição, né? Agora, como a Gisela estava dizendo, na hora que sai um pouco dos fogos de artifício e começa a entrar na vida prática, né, das pressões políticas, de tudo que envolve a escolha do Eduardo Bolsonaro, é possível que ele volte atrás, né? Não vai ser nem a primeira, nem a 10ª vez que ele volta atrás em 7 meses de governo, né? Mas do ponto de vista moral é reprovável. O presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli, atendeu o pedido da defesa do senador Flávio Bolsonaro para impedir a sequência de investigações, né, no COAF, né, das contas bancárias, enfim, né, das aplicações, do entra e sai de dinheiro das contas do então deputado estadual e hoje senador Flávio Bolsonaro. Eu não sei se esses factoides, eu já levantei aqui, né? O pessoal ataca o Bolsonaro, o Bolsonaro é ignorante, o Bolsonaro é um inculto, o Bolsonaro isso, o Bolsonaro aquilo. Agora, o Bolsonaro é um sujeito extremamente inteligente, né? Extremamente inteligente, jamais, né, teria 2 anos como vereador no Rio de Janeiro, na Câmara do Rio de Janeiro, e depois se elegeria deputado federal por 7 mandatos, 7 eleições, né, consecutivas. Então, um sujeito experiente, inteligente, sabe jogar com as palavras, sabe jogar com o que ele tem nas mãos, enfim, né? E aí, muito pouca gente hoje comenta essa decisão do Supremo, né? Do presidente da Suprema Corte, que interrompe, né, essas fiscalizações por parte do COAF nas contas, aplicações, enfim, o entra e sai financeiro
do senador Flávio Bolsonaro. Há muito tempo ninguém fala sobre o Queiroz, um ou outro aí levanta essa questão, enfim. Todo dia o presidente cria aí uma novidade, um facto. Chegou ao cúmulo de, em Buenos Aires, criar o tal do peso real, né? Passava na cabeça de ninguém. Foram entrevistar o ministro, o super-ministro da Economia, e o Paulo Guedes está meio... o peso real, enfim. Bom, isso lá atrás, né? O Fernando Henrique, na época e tal. Nunca mais ninguém falou disso. Tal grau de absurdo que seria criar uma moeda dessa, a situação caótica que vive a Argentina e o Brasil. Do jeito que está, ainda é a 8ª economia do mundo, 7ª economia do mundo, enfim, quer dizer, uma disparidade gigantesca em torno disso. Agora, a capacidade que ele tem para criar essas coisas, esses factóides aí, tem que ser um cara muito esperto, muito inteligente, muito vivo, né? E que dê a cara a tapa mesmo, põe o peito na frente, né? E dê os tiros que queiram dar, e eu vou me defendendo aqui. Bom, vamos em frente, né, Santana? O Jornal da Hora publicou nesse final de semana, está aqui na capa, matéria interessante. Está aqui cortar aqui para a foto, acabamos não mostrando ontem aqui o jornal, né? Mas hoje é pauta aqui do nosso programa. Triste é viver na solidão, né? Fazendo aí um paralelo com a Bossa Nova, com o falecimento do João Gilberto, enfim, né? Já se emendou uma coisa na outra, exatamente. Né? Turão, eu vou confessar que... Você se inspirou na morte do João Gilberto? Foi inconscientemente isso que acabou acontecendo, né? E aí nós pautamos a reportagem, ouvimos a Gisela Monteiro aqui sobre essa questão, e aí tanto a manchete, né, da capa, né, triste é viver na solidão, e é impossível ser feliz sozinho, que eu vou mostrar aqui também, vieram meio que inconscientemente, né, até de acordo com a relevância do tema, né? E uma coisa que eu achei interessante nessa reportagem aqui, até gostaria que a Gisela falasse um pouquinho mais, que é a diferença entre a solidão e a solitude. Porque solitude, algumas pessoas elas têm até preferência por ficarem sozinhas, né? Então eu queria saber da Gisela os limites aí entre quando a solidão, o estar sozinho é prejudicial à pessoa e quando o estar sozinho é uma coisa boa para ela mesma. Então, a gente tentou fazer um pouco essa diferenciação do que é solidão e do que é solitude. A solidão é estar só, né? A gente usa estou só, estou sozinha. Ela passa a ter a conotação, ela costuma ter uma conotação ruim, né? De que é alguém que não está bem, que a solidão é um estado ruim. Se a pessoa que está só se sente abandonada, rejeitada, incompleta, negativa, incapaz de estar com alguém, né? O bom é estar sozinho quando a gente quer estar sozinho. E a solitude já é uma expressão, como o Marco falou, que tem um sentido mais positivo de alguém que escolhe estar sozinho e que vive bem assim. A gente considera que passa a ser negativa a solidão quando alguém quer ter companhia e não consegue, não pode e tem dificuldades disso. Nós somos seres sociais, nós somos criados, a gente só se torna humano na mão de outro humano, a gente precisa de mãe, é um animal que demora mais tempo para se desgarrar da maternidade de alguém, né? Dos cuidados de um outro humano, de um outro adulto. Tarzan virou Tarzan porque foi criado por macacos, né? A linguagem, todo aquele tipo de comportamento. Então, a gente precisa... Mas ele encontrou a Jane, né? Ele encontrou a Jane, ele foi encontrado depois. Foi encontrado. Né? Tentou se humanizar, né, o Tarzan, e ele tinha, óbvio, ele tem uma questão da espécie, da natureza dele, que também prevalece. A gente é um pouco da nossa hereditariedade, né, da nossa espécie, e é um pouco da nossa personalidade, e outro pouco do ambiente, né, são 3/3 aí, do ambiente, da cultura que nos cria. Então, para a gente estar bem sozinho, curtir esta solitude, é preciso ter um autoconhecimento, a gente curtir a própria companhia, que é bastante diferente de você, por exemplo, se achar o melhor, se achar maravilhoso, se achar completo. Para estar bem sozinho, a gente tem que conhecer o nosso lado B. A gente tem que conhecer que a gente tem necessidade, que a gente não é perfeito, que a gente é incompleto, que a gente é esquisito, que a gente tem manias. E isso faz com que a gente possa conviver com a gente como a gente é, não com alguém idealizado, né? Então, quem está só e vive bem só,
eu acho que é um dos principais sinais de saúde mental. Eu sou admiradora do Amir Klink, não só pelas viagens dele, É um bom exemplo, né? mas alguém que tem uma condição emocional fantástica para ficar 6 meses preso num barco, numa região gelada. É impressionante, né? mesmo. Não sei se vocês leram. Fazia, né? Agora não faz mais. Tá. O que a mulher dele deu para ele de presente? Ela deu uma caixa e falou para ele, ó, depois de 1 mês, 2, assim, quando você estiver sentindo falta de mim, você abre a caixa. Era uma coleção de revistas Playboy, de revistas de mulheres peladas, né? Para ele poder se aliviar. Para ele poder se aliviar, para dizer assim, não esqueça como são as mulheres, né? Não vou tirar foto minha, mas eu achei também bastante generoso da parte dela e compreensivo do que significa estar lá 6 meses preso voluntariamente. Né? Voluntariamente. Ele escolheu fazer essas travessias que ele fazia, né? Brasil, África e tal, mais ou menos por aí que ele ia, né? Realmente impressionante. Concorda com a mestra, meu caro Marcos? Concordo. Eu estou citando mestra porque no curso de psicologia que o Marcão encerrou agora recentemente, a Gisela foi uma das professoras, né? Do Marco. Mas mais atrás, porque depois você deu uma parada, agora voltou e concluiu. Né? Exatamente. A gente tem hoje, pauta muito a nossa vida, né? A vida de milhões de pessoas. E é um símbolo dessas contradições do estar junto e estar sozinho. E aí eu sempre penso na questão da internet e das redes sociais, essencialmente. Né? Nós temos hoje uma dificuldade o ser humano hoje no mundo contemporâneo tem uma dificuldade grande de estar sozinho, né? E aí essa relação complicada com estar sozinho, solidão, né? A ideia de estar sempre conectado é um símbolo, é um termômetro de como nós temos dificuldades de estarmos sozinhos, né? E reforça justamente essa ideia de que somos seres sociais inegavelmente. Precisamos do contato, do convívio. A questão é que talvez hoje tenhamos muitas dificuldades para entender qual é o contato efetivo mesmo, né? Porque nas redes sociais o contato é aparente. É um contato de aparência, é um contato em cima da imagem que o outro está vendendo. Superficial. Né? É uma questão superficial, né? Muito veloz, em que as relações se constituem de uma maneira muitas vezes acelerada e tão rápido quanto é a desconexão dessas relações. Né? Tem momentos em que você prefere estar só? Sim. Tem? Sim. Eu acho que tem, por exemplo, eu leio muito, né? E a leitura é um ato solitário. No sentido... Mas quem lê nunca está só. Exatamente, é a contradição. Né? Você não está aqui nesse contato físico, mas você está num outro contato dentro de você mesmo ou dentro do universo construído pelo autor da obra. Né? O que eu vejo, em linhas gerais, é uma dificuldade do ser humano contemporâneo, esse ser humano mais urbanoide, né? O ser humano das cidades maiores e tal, de perceber essas nuances, essas diferenças entre a necessidade real de um contato da vida física, né? E vamos dizer assim, uma coisa mais paliativa do contato no mundo virtual, né? Quer dizer, o excesso acaba distorcendo um pouco e gerando essa dificuldade de entender o que é estar sozinho. E você, José? Você com certeza tem esses momentos também. Eu gosto. Eu lembro perfeitamente quando eu desmamei da minha primeira filha, que eu fiquei acima do peso, a gente dá de mamar, tem uma fome desgraçada, aí vai desmamando e eu continuei comendo. E aí eu aprendi a correr, eu comecei a correr e as pessoas falavam assim, mas vai com quem? Você corre com quem? Eu falava, não, eu vou porque eu vou sozinha. Correr sozinha, para mim, era uma das coisas que não exige nada, a não ser você ter um short, camiseta, um tênis, um par de tênis e ir, né? E ler também, né? Toda vez que a gente escreve alguma coisa, uma crônica, um comentário, um livro, o Marcão também é escritor, faz reflexão. É preciso você estar com você mesma, né? Para você estar em casa sozinho, se você... Estou com vontade de quê? Vou ler um livro, vou ver um filme, vou me sentar, olhar o mar, vou dar uma volta.
até para a gente conhecer a gente e poder... Se for dar uma volta, já não vai ficar sozinho. Não, mas você pode dar uma volta Tem sozinho. o povo lá, né? Sim, Tem sempre mas, encontrar alguém. Sim, mas... Essa coisa, o lugar mais comum é estar sozinho na multidão, né? Bom. Né? Quando cada um está concentrado dentro do seu próprio celular, por exemplo. Quando às vezes eu entro num ônibus e olho, a maior parte das pessoas do ônibus estão todas nos seus celulares e o mundo correndo lá fora pela janela e ninguém observa, né? Santana também tem os momentos de solidão, né? Eu acho que solitude. Os momentos muito particulares, eles são muito bem-vindos, porque é um momento para você fazer reflexão, fazer um balanço da sua vida, né? E sem influências, sem interferências externas. E nessa questão da solidão, o Marcos falou muito bem, a questão não é a solidão presencial, vamos dizer assim, física, né? Mas é a pessoa sentir-se só, porque muitas vezes ela pode estar num evento social, rodeada de pretensos amigos ou conhecidos, e ver que não tem nenhuma conexão, não tem nenhuma empatia, nenhuma similaridade de pensamentos com aquele ambiente, com aquelas pessoas. E aí, acho que a sensação é mais angustiante assim, né? Mais angustiante ainda, porque ela está com várias pessoas que até são familiares a ela, mas ainda assim ela percebe que não tem nada a ver com ela. Então, eu acho que o grande desafio é a pessoa perceber quais são as relações que realmente são produtivas, que fazem bem a ela e quais as que não fazem bem a ela. Um break, a gente volta na sequência, conversando um pouco mais sobre esse tema interessante, né? Já, já. Sequência do Ponto de Vista, estamos de volta. A gente aqui conversando com a Gisela Monteiro, psicóloga, com o Marcos Batista, jornalista, escritor e agora psicólogo também, né? Agora colega também da Gisela e da minha esposa, dona Glaucia também, né? Elas formaram-se juntos, ele foi professor, enfim, é um mundo assim muito próximo, né? E o Santana lá na ponta acompanhando aí as transmissões pelas redes sociais, nossas perguntas, já um questionamento. Eu queria aproveitar o gancho aqui, já que a gente falou do João Gilberto, né? E o João Gilberto é conhecido por ser um meio lobo solitário, enfim, né? Uma figura absolutamente diferente do que nós estamos acostumados no nosso dia a dia, né? Um cara que se trancafiava em casa, ficava período sumido, fazia show, era de solo, ele o violão, aquela coisa toda, enfim. Muita gente acha agradável, né? Eu confesso que curto Bossa Nova, sempre gostei muito da Bossa Nova, mas também sou obrigado a confessar que não era fã fervoroso, nunca fui um fã do João Gilberto, né? Gostava muito de ver aquela cara parado ali, então, para mim era uma coisa meio caída, entendeu? Me dava uma coisa meio... Eu gostava mais de ouvir ali, Vinícius, né? o Tom Jobim, enfim, gostava da Bossa Nova com uma outra cara, com outro rosto, enfim, que eles sabiam dar, não é? Ouvi recentemente, deve fazer uns 10 anos, né? Um show em São Paulo e outro no Rio, em homenagem ao João Gilberto, mas é uma homenagem maior ao Tom Jobim, propriamente dito, que fizeram o Roberto Carlos e o Caetano Veloso, né? Eu tenho esse CD em casa, achei espetacular a dupla, a dobradinha que eles fizeram em homenagem na verdade, em homenagem à Bossa Nova, enfim, e ao Tom Jobim também. Era meio deprê a Bossa Nova, não? Então, é que o tom que ele toca, né, tem aquela... Por exemplo, o Chico Buarque, eu acho a genialidade de um cara que escreve a letra e faz uma música que combina com a letra, né? Ele compõe em qualquer ritmo, Chico, é uma coisa impressionante. O João Gilberto faz aquela coisa mais monocórdia. Então, a letra da música pode dizer, estou tremendamente feliz, exaltando a alegria. Você vai estar chorando. Ele vai estar falando todas as músicas... E a sacada dele foi justamente traduzir para um violão descompassado da voz, né? Me desculpem aí os músicos, porque eu não entendo muito disso, estou falando de achismo aqui. Mas foi uma sacada dele, aquele tom e aquela batida meio descompassada, né? Então, certamente não é a música que encantava multidões, é teatro mais reflexivo, é um povo mais tranquilo, não é o show que põe o povo para dançar, para se tocar em festas, acho que para os momentos de introspecção, de curtir uma chega de saudade, né? Vai minha tristeza e diz a ela, tal. É uma coisa bem de curtir uma dor de cotovelo. Então, eu não acho que seja... acho que a música é a trilha sonora da vida da gente. Então, a gente tem que ter música para todos os estados de espírito para nos acompanhar nas nossas variedades de estado de espírito. Porque, por exemplo, eu assisti o show do Toquinho aqui em Santos, esse foi recentemente.
uns 2 meses, 3 meses, enfim, e com o Demônios da Garoa, né? Eles formaram essa parceria, estão fazendo shows aí pelo Brasil afora. E na reta final do show, ele entra com Chega de Saudade, né? Ou encerra com Chega de Saudade, talvez seja isso, não vou me lembrar exatamente agora. Mas todo mundo em pé, entendeu? Acompanhando, cantando junto, curtindo, o pessoal indo pro palco, enfim, né? E se você ouve o Chega de Saudade com o Tom Jobim, você se ajoelha, o Tom Jobim chora. O Tom Jobim não, com o João Gilberto, perdão, né? Você chora, vai tomar um copo de uísque, entendeu? Falar, a vida acabou, meu Deus do céu, que desespero, não sobrou nada, né? Isso, assim, no palco, né? Claro que eu, como compositor, né? Como inovador, ele foi um sujeito extraordinário, né? Depressivo ou não é depressivo? Não, acho que não. Né? Acho que não. Não, ele está dentro de um contexto cultural, criativo daquele momento, né, em que você tinha uma série de sentimentos aflorando ali dentro da cultura, misturado com política, misturado com questões ideológicas, com a ausência de questões ideológicas aparentes também. Então é um momento em que você tem, na verdade, uma riqueza cultural, musical brasileira, né? A década de 60 é brilhante, assim. Então, desde o ponto de vista mais comercial, em que você vai ter um tipo de música que era vista, criticada como mais alienante e tal, como você vai ter uma mais refinada poeticamente, que é o caso do Tom Jobim, do João Gilberto e tal, e você vai ter também aquela turma mais politizada, mais voltada, os festivais, Chico, Caetano, Gil e tal. Então, assim, era uma diversidade cultural que permitia que você saboreasse todos os gostos e também encontrasse o seu nicho. Então, ele está dentro de um momento. Eu não acredito muito nessa história de homem à frente do seu tempo. Eu acho que é sempre... O sujeito é daquele tempo, daquele espaço. Então, ele e a turma dele estavam dentro de um contexto ali mais lírico, mais poético, que era um meio do caminho entre uma coisa muito comercial e uma jovem guarda e tal, e uma coisa mais politizada, ideológica. Era parte do contexto. O meu amigo Lucas Tavares, nosso amigo, né, o Marcos Santana, escreveu lá no Facebook dele, dia seguinte, ou 2 dias após, não sei, a morte do João Gilberto, uma crítica ao presidente da República por não ter decretado luta oficial do presidente, ter se manifestado pela morte. Acho que foi uma falha realmente da assessoria, né, do presidente da República. E o Bolsonaro tem direito, né, até de não gostar, de nem saber quem é o João Gilberto. É um equívoco, mas tem direito, né? Agora, deveria ter se pronunciado como presidente da República, em nome do país, para uma figura extraordinária, né, de renome internacional, como é o João Gilberto. O Lucas escreveu lá, fez uma crítica ao Bolsonaro, e aí deu uma resposta lá de uma outra pessoa, que eu não vou lembrar quem é, né, no Face do Lucas, dizendo, o que me alivia um pouco ainda é o seguinte, o lixo musical que a gente tem hoje, né, vai passar. Passa, e passa rápido, né? O João Gilberto fica, né? Porque a Bossa Nova está aí no mundo inteiro, enfim, todo mundo canta, e o planeta todo, os 4 cantos do mundo se toca Bossa Nova, se ouve Bossa Nova, e os caras estão aí até hoje, né? Essas figuras aí, que é claro que a idade chega e o pessoal vai indo embora, evidentemente, né? Bom, mas o Marcão citou as redes sociais, ô Gisela, no bloco anterior, como sendo uma possibilidade de o cara substituir, né? Aquela tristeza, aquela solidão que ele sente, enfim, então ele entra, faz o contato, cria até um personagem, sei lá, e fica o tempo... Acho que tem a relação, vocês acham realmente tem uma relação aí com esse problema, essa questão de ser só, se sentir assim meio largado, meio abandonado, enfim? Assim, eu acho que a rede social é um jeito de você se aproximar das pessoas. Agora, para estabelecer uma relação com algo que a gente chama de vínculo, né? O vínculo precisa de tempo e profundidade. E a rede social não permite essas duas coisas. Então, se você já tem um amigo e se afasta dele porque estão em outro país, outro estado, não estão distantes, a rede social permite a continuação da conversa de um vínculo que já se estabeleceu. Se fazer é muito complexo e eu não conheço muito bem
Não tenho notícia de pessoas que tenham conseguido fazer vínculo profundo apenas à distância, né? Então, a distância ele é uma forma de você se aproximar tem um monte de site, de redes, de aplicativos com filtros, né? Eu quero alguém que lê a mesma coisa que eu leio, eu gosto de alguém que ouve o mesmo tipo de música, que tem afinidade ideológica. Aí eu me aproximo dessas pessoas, mas acho que o estabelecimento de relação social que me conforte, que me estimule, que me alimente, que me ajude ou que eu ajude, que tenha uma troca, né? Que é isso que pressupõe o vínculo, é preciso o contato. Eu não acho que, embora a gente também tenha todo mundo no seu celularzinho olhando enquanto está no ônibus, né? Tem uma foto antiga das pessoas numa plataforma de trem, cada um com seu jornal. Isso, até então... Substituiu, né? Até então, a gente não tem notícias de pessoas que acabaram com o contato social, presencial, porque estão na rede, né? A gente continua vendo as baladas, os barzinhos, os lugares na praia, os lugares no shopping, nos clubes, cheio de gente. O que eu acho que o Marcão se referiu, desculpe, não consigo chamar de Marcos, tem que ser o Marcão, conheci ele como Marcão, o Marcão será, o Marco é este aqui. O que o Marcão se referiu, eu concordo nesse sentido de que há uma tentativa de que a rede social satisfaça a relação. E isso não consegue, a gente não consegue. Ela não permite, pela superficialidade, pela velocidade, pela variedade de contatos, a gente não consegue isso. Mas a gente tenta, as pessoas tentam, né? E acho que só vão perceber que não dá quando se afastarem um pouco. Acho que a gente está nesse caminho já das pessoas começarem a deixar um pouco de lado e compreenderem que não é tão legal. E aí, Marcão, você levantou a questão aí agora? Toca a bola. Não, isso me faz lembrar de uma história que eu gosto muito, que é a história do Christopher McCandless, Na Natureza Selvagem, né? Que nasce no jornalismo, com um livro do Jon Krakauer, um jornalista americano, e depois vai para o cinema pela direção do Champagne, concorre a 3 Oscars e tal, né? O Christopher McCandless, ele viveu num período anterior à internet, né? Ele morre em 1993, então assim, já tinha internet, mas não tinha essa popularização da internet, não tinha os celulares popularizados, devagar, ainda era o método convencional, vamos dizer assim, né? Analógico. E o Christopher McCandless larga tudo e vai numa viagem rumo ao Alasca para viver sozinho, Tinha acabado de passar na faculdade. De se formar, ele tinha acabado de se formar. Ele queima os seus documentos, ele doa todo o dinheiro que ele tinha e ele vai viajando pelos Estados Unidos até chegar no Alasca. Aí lá no Alasca, ele descobre um ônibus, tem um ônibus escolar abandonado que serve de abrigo de caça. Ele comete alguns erros de principiante e fica isolado. No isolamento, né, é quando ele percebe que toda a felicidade que ele tinha obtido não estava no isolamento no Alasca, e sim nas pessoas que ele tinha convivido ao longo do caminho. E ele entende isso quando ele lê um dos livros que ele lê no ônibus, e lá tem uma frase que é onde eu queria chegar. A felicidade só é real quando compartilhada. Quer dizer, a gente precisa da experiência conjunta. Não é possível ser feliz sozinho, é isso? A gente consegue fazer e ter essa experiência do programa e a satisfação de fazer este programa de televisão porque nós estamos aqui os 4 juntos, né? Mais toda a equipe técnica, ideias, não é isso? Trocando experiência, trocando ideias. Quer dizer, a gente sai diferente de como entrou, né? Porque a gente convive, né? A rede social, ela é um instrumento tecnológico que tenta, de alguma maneira, substituir, e ela é ineficaz nisso, porque ela não consegue substituir o contato humano. Então, ela deveria ser usada efetivamente para aquilo que ela nasceu, um instrumento de comunicação, e não um instrumento de suposto convívio, né? Ela não é um problema em si, né? O problema da rede social somos nós, humanos, que usamos essa rede social,
né? Então eu penso nessa história do Christopher McCandless justamente porque ele estava cansado, jovem, 22 anos, cansado do convívio com os seres humanos, porque os seres humanos são cínicos, são hipócritas, podem ser desonestos, mentir, etc. e tal. E na hora que ele está completamente isolado, sem a opção de voltar, porque ele comete alguns erros na mata lá, ele percebe cruelmente que todos os momentos de felicidade que ele viveu foi durante o caminho, a travessia, né, aquela história da outra margem do rio, a travessia quando ele convive com pessoas que modificam a vida dele, modificam o pensamento dele. Agora, aí tem uma coisa que eu acho que esse livro, eu adoro o livro, filme, Bárbaro, que eu acho bastante interessante é que, assim, quando ele conhece essas pessoas, que é o relato de quem faz caminho de Santiago de Compostela, aquele caminho de lá, é uma regra de quem percorre este caminho, ou de quem é um caronista, você não sabe a origem. Então, você estabelece a relação sem ter nenhum parâmetro. No caminho de Compostela, as pessoas se conhecem e tem uma regra, me contaram, né? Eu não fiz, que você é apresentado de onde você é e seu nome, ponto. Não importa se você é presidente, se você é operário, se você é atriz, quanto você vende coxinha na feira. Não? E aí quebra-se uma série de convenções sociais complicadas, status, cargos, preconceitos. Né? Tem esta coisa, ele teve relações genuínas, né, com pessoas que ele conheceu ao longo do percurso, que se formaram relações espontâneas, sem nenhum pacote, sem nenhuma regra, sem nenhum outro contato. Então, eu acho bem legal esse filme como exemplo, porque fala que eu acho que talvez era isso que ele vinha buscando, né? Relação a partir da própria condição dele, sem nenhum repertório anterior. O intervalo, a gente volta já já com a sequência aqui do nosso ponto de vista, em instantes. Muito bem, sequência aqui do nosso ponto de vista, vou reto lá com o Marcos Santana, a participação, acho que é o Uriel que está conosco. Isso, o Uriel Vilas Boas acompanha a gente e ele pergunta o seguinte: o isolamento de quem pratica a solidão pode prejudicar a sua saúde? Se faz isso em casa, pode ser motivado a mudar de comportamento? O que em casa? Não entendi a segunda parte. Se faz isso em casa, ele pode ser motivado a mudar de comportamento? Então, difícil assim, o fato de você estar sozinho, veja, acho que eu já até citei num outro programa aqui, um dos maiores estudos longitudinais de desenvolvimento humano chama-se Harvard Grant Study. E ele começou no final dos anos 30, tem até um Kennedy que participa desse estudo, e teve diferentes diretores até os dias de hoje. Eles acompanharam uma quantidade de homens, porque naquela época os estudos eram mais feitos com os homens, né? E seguiram longitudinalmente. E uma grande síntese do resultado é que o que é mais saudável para o ser humano, porque eles fizeram testes psicológicos e testes físicos, exames de tudo quanto é jeito, conforme foram surgindo, né? Na síntese, o que é mais saudável é manter uma rede de relações sociais, né? Então, deixa de ser saudável quando você compromete, isso até usando de novo o livro ali que o Marcão citou, quando ele está sozinho e ele queria estar com alguém e não consegue estar com alguém, porque ele fica impedido por erros, por uma circunstância, né? Mas quando a gente está só e a gente já não consegue estabelecer, ou não quer absolutamente, ou se ilude achando que não precisa de ninguém, porque acho que isso é uma ilusão, aí é um problema, né? Mas o quanto que cada um aguenta, gosta, prefere, quer ficar sozinho, é absolutamente subjetivo, depende de cada um, né? Mas que é extremamente saudável você ter esta rede que você pode acionar quando quer. Amigos, parentes, vizinhos, colegas, pessoas com as quais você pode conviver e fazer trocas legais, que você pode ter ajuda, oferecer ajuda, é extremamente saudável. E é aquela coisa, né? Não sei quem colocou aqui há pouco, o Santana colocou, quando o ambiente desagrada, você tem aquele grupo de pessoas repetitivas, né? De 200 anos, né? E a conversa rola mais ou menos em coisas que você não se encaixa, você não se entende, enfim, né? Aí o cara prefere sair sozinho, né? Até encontrar um outro parceiro, uma outra amizade, uma outra relação, enfim, né? Ou se for no casal, o casal não se encaixa ali com aquele ambiente. É aquela situação típica de festas, né, Bruno?
Uma vez eu fui numa festa com a minha esposa e nós chegamos na festa, tinha aquela divisão que a gente não gosta muito. Homens para um lado, mulheres para o outro. Homens para um lado, mulheres para o outro. Coisa meio ultrapassada. Então. Mas aí, ainda tem. Tem, muito comum. Aí ela ficou entre as mulheres, depois a gente trocou opiniões, porque deu 1 hora, ela chegou para mim e falou, vamos embora. Aí eu já tinha entendido o recado, eu falei, vamos embora. Então, assim, eu estava entre os homens e os homens só conversavam sobre um ritmo musical que eu não curto. E as baladas referentes àquele ritmo musical que eu não curto. E no caso dela, as mulheres só falavam de filho e reclamavam dos maridos que estavam na outra roda, né? E ela não tinha nada para reclamar de mim, acho, naquele momento. Olha. E ela não confessou naquele momento. E ela não tem... É porque ela falou tudo que ela queria e já filhos, escutou. Né? E ela não tem filhos, eu tenho filhos de um outro relacionamento. Então, assim, ficou inviável, porque, assim, a questão que você está colocando é o deslocamento. Deslocamento. Né? O problema da solidão, não do estar sozinho, assim, da solidão, é quando há esse deslocamento e você não consegue arrumar uma solução para aquele deslocamento, né? Ali na festa era uma coisa simples. Eu estava deslocado, ela estava deslocada, um olhou para o outro e falou, vamos embora, vamos que nós ganhamos muito mais, né? É diferente, né, do estar sozinho, né? Hoje você tem milhares de pessoas aqui em Santos, por exemplo, que vivem sozinhas, né? Eu morei vários anos sozinho e isso não significava solidão, porque tem as relações sociais, né? Que você busca quando quer ou precisa ou está afim. Nada mais saudável do que tomar um café, aquela expressão que a gente tem cultural. Vamos tomar um café, quer dizer, vamos tomar uma cerveja, quer dizer, sentar, conversar, trocar opiniões, conviver. Aquela coisa, história de jogar a conversa fora. Jogar a conversa fora. Delicioso. De vez em quando é o que se precisa fazer, né? Opa! Diga, Santana. A gente está falando, acho que um aspecto muito importante quando a gente fala desse querer ficar sozinho, muitas vezes a pessoa quer ficar sozinha, mas isso aí é um sinal, claro, do problema muito maior, que é a depressão, que até muitas vezes pode até levar ao suicídio, né? Então eu queria que vocês falassem para a gente quais são os sinais, o amigo, o familiar, identificar uma pessoa que ela deseja ficar sozinha, mas não é porque ela quer ficar mais contente. Na verdade, ela está ali, ela está sofrendo muito, né? Então, quais os sinais que mostram que, na verdade, a pessoa está pedindo ajuda quando ela se isola? Então, eu até respondi aqui na matéria que são alguns sinais de comportamento, né? De alteração de padrão alimentar, de sono, de humor. Agora, se a pessoa já está sozinha, fica difícil para quem está longe dela, né? As pessoas precisam interagir, falar, faz tempo que você não fala com o Boturão, por exemplo, todo mundo descobrir que ele está isolado em casa. É importantíssimo que a pessoa peça ajuda por qualquer tipo de sofrimento psicológico, porque ela está sendo constrangida, porque ela está sendo desrespeitada ou porque ela está se sentindo só. Se a gente não manifestar a necessidade, o desejo, pode pedir ajuda profissional ou pode pedir que o amigo te leve numa ajuda profissional. Se ela já está bastante isolada, por isso que a gente mantém, né? A gente tem amigos, eu tenho alguns grupos de WhatsApp com amigos de lugares onde eu trabalhei, com quem eu convivi, e volta e meia a gente dá um oi, e aí, gente, vamos se encontrar, vamos bater um papo, trocar ideia. Então, isso é importante. Agora, se a pessoa ela não manifesta, e é isso também, a gente também pode chegar àquela questão filosófica que já debatemos aqui, o suicídio, a rigor, é possível que alguém decida contra a própria vida. Embora a gente ache que a vida é um valor que tenha que ser preservado a todo custo, é prerrogativa de cada um decidir o que faz com ela, né? E, infelizmente, a gente conviver com alguém que a gente assiste este desejo e esse caminho é extremamente doloroso e difícil, né? É isso, não. E há muitas vezes a dificuldade de pedir ajuda, né? Muitas vezes aquele que está isolado, está sozinho, ele não consegue conceber a possibilidade de pedir ajuda, né? Ele não sabe como pedir ajuda, ele não sabe como se comunicar para chegar no outro e falar, olha, me ajude, né? Muitas vezes tem vergonha, muitas vezes tem medo, muitas vezes não consegue entender a própria condição daquele momento que está vivendo, né? Ou acha que não há ajuda possível, né? Às vezes acha isso também, né? Muitas vezes falta informação,
tem muitas vezes os estigmas, os preconceitos de, poxa, se eu for pedir ajuda profissional, né? Sim. Esse pedido de ajuda profissional, eu vou parecer o quê? Eu sou louco. Que eu sou louco, que eu estou doente. Existe muito esse preconceito, né? Muito. Desinformação sobre acesso, né? Sobre acesso, para quem ligar, tem, né? Onde está disponível. O que eu posso fazer? Às vezes, é caro, não é caro. Começa a levar em consideração uma série de variáveis que impedem esse pedido de ajuda. E essa questão em relação ao pedido de ajuda profissional ainda tem muito estigma, muito preconceito, infelizmente. Melhorou bastante, né? Os termos se popularizaram, as discussões se popularizaram, mas com o lado bom e com o lado ruim disso, mas tem ainda muito preconceito. A ideia de que procurar uma ajuda profissional significa de que eu fracassei, ou significa que eu sou um derrotado, ou significa que eu estou louco, e nada disso, né? A questão é que muitas vezes a ajuda é o caminho mesmo para que se saia de uma condição de isolamento. Bom, essa situação de isolamento, querendo ou não querendo, para muita gente, uma hora ela vai acabar chegando mesmo, né? Você tem uma relação, é casado, ou tem uma relação, enfim, os filhos vão saindo de casa, o ninho fica vazio, aquela coisa toda, enfim, e o casal envelhece. Um dia um vai embora, um falece, tá certo? Aí fica o viúvo ou a viúva, não é verdade? E aí você, evidentemente, que tendo saúde, enfim, vai querer ficar pendurado no colo dos filhos o tempo todo, enfim. Acaba chegando esse momento para quase todo mundo, né? Ou seja um relacionamento daqueles convencionais, né? Marido e mulher, enfim, ou um hétero, ou um relacionamento homossexual, homoafetivo, enfim, seja lá o que for. Normalmente chega um momento desse em que a pessoa fica só, ou por vontade própria mesmo, ou porque acontece isso, o natural da vida, chega um momento que a pessoa morre, né? E aí, sempre é interessante, me parece, né, ir se preparando para essa coisa, né, Gisela? Senão o baque é pior, né? É maior, né? Então, a gente também vive numa cultura na qual o envelhecimento é um defeito, né? É um erro, é alguma coisa que não deve acontecer. E quando ele, na verdade, Se não acontecer, inexorável, né? Inevitável. E vale a pena, eu acho que o que é quem não saudável... envelhece só tem um jeito, né? Morre antes, né? Sim. Não tem como, né? É você evitar, tentar... Claro que a gente estava subindo junto aqui o elevador, a gente estava falando sobre saúde e tal, né? O legal é ter saúde para você poder... Qual é a música para poder gozar no final? A música da Rita Lee, né? Não é? Vamos ter saúde para poder a gente usufruir da vida. Então, a gente se preparar para o momento de estar só é preparar a gente curtindo cada etapa e cada momento. Na hora que o ninho está vazio, você pode aproveitar essa oportunidade para fazer várias coisas que a gente passa a vida falando que vai fazer um dia que não faz. Não faz. Né? Um dia eu vou fazer um curso de cerâmica, um dia eu vou jogar bola de novo, um dia eu vou aprender a fazer tal coisa. E essa é a hora de fazer. Então, se preparar para as perdas, para os lutos que a gente possa ter durante a vida, e quando a gente vai ficando, a gente já está numa idade que não dá mais muito para ler aquelas coisas dos falecimentos, que o que a gente conhece de gente, né, da nossa geração, dos pais, dos amigos, fica bastante dolorido. E o preparo tem a ver com usufruir e entender que isto é um momento que virá. É uma questão de tempo só, né? É isso, né, Marcão? Eu passei por uma experiência eu dei aula durante 10, 12 anos para terceira idade, né, lá na universidade. E o principal perfil, 95% dos alunos são mulheres. E o principal perfil, e esse fato de ser mulheres em sua maioria, tem a ver com uma questão cultural, do olhar que as mulheres vão estudar e os homens acham que estudar na terceira idade é uma coisa menor, uma perda de tempo. Isso também tem a ver com a visão machista da coisa. Mas as mulheres ali, muitas delas tinham o seguinte perfil: elas foram estudar depois que os seus maridos morreram, porque elas tinham cumprido aquilo que foi estabelecido para elas dentro da sociedade. Elas tiveram os seus filhos cresceram e saíram do ninho. E elas eram também esposas.
Esposas mães dos maridos. Exatamente. Aí, na hora que os maridos morreram, elas foram para a vida. Se libertaram. E essa ir para a vida não é uma Que horror, expressão minha. É. Era uma expressão de muitas delas. Então, elas passavam a ter relações com as amigas, elas viajavam juntas, as aulas, as festas, namorados, não mais maridos, né, para cuidar, mas namorados. Ficantes. Exatamente. Então, mudavam as conexões, mas e tem um lado bom. O outro lado da coisa é que elas tiveram que esperar tanto tempo para poder fazer. E tem muita gente que não tem essa segunda oportunidade de alteração. E elas eram extremamente ativas, participantes, Sim, né? sim. Um povo Extremamente ativas, continuam. tirando o atraso mesmo, né? Porque tem muitas... Ainda tem lá o curso, eu estou afastado esse ano, mas tem ainda dezenas de alunas lá. E elas organizam a vida delas em torno de uma série de atividades. O criador foi o professor Cláudio José? Sim, um dos grandes incentivadores. O professor Cláudio José dos Santos, Falecido há falecido, 2 ou 3 sociólogo. anos, né? E hoje é coordenado pela professora Benalva Vitório, né? Mas tem esse perfil. E não é uma coisa assim, exceção. É uma regra. É uma regra. A gente passa boa parte da nossa vida planejando o futuro. No presente, olhando para o futuro. Se eu fizer aquilo, quando chegar lá... Que é, na minha opinião, um grande equívoco, porque você planeja o futuro deste cenário que você está agora. Quando você chegar naquele cenário... Já tem outro. Já tem outro. Então, o planejamento já não existe mais. Já tem que mudar o planejamento. Não funciona. E uma certa arrogância do ser humano de achar que está garantido que ele chegará lá, né? Ou seja, a gente não pode deixar para depois. Olha aqui, ó, aos coroas, esse relato é importante, hein? Cuide da saúde e viva muito. Se você for daqueles que não ligam para a saúde e tal, morrer mesmo, não sei o quê, você morre com 73, 75, tua mulher vai fazer isso aí, tá vendo? Ela vai para a vida, entendeu? Vai para a universidade... O curso, a Universidade do Dona Gláucia também, tá Dona certo? Gláucia também, Edgar. E aí você está morto e tua mulher arruma namorado, vai passear com o dinheiro que você deixou, Felizona, tá vendo? Se liga. Felizona. Cuide da vida sempre, você que é homem, tá certo? Felizona, Dona perigo. Gláucia aí. O Marcos falou uma coisa muito importante, que acho que todos nós, independente de qualquer idade, não só das pessoas da terceira idade, dos jovens, se policiar para não viver a vida de acordo com a expectativa dos outros, né? De exercer um papel designado, definido pelas outras pessoas. Você tem que ser um filho assim, tem que ser um marido assado, tem que ser um tio assim. É um padrão, né? É um padrão, né? Uhum. Então, muitas vezes as pessoas deixam de fazer o que realmente querem da vida, né? De mostrar a visão de mundo, o estilo de vida que elas realmente gostariam de levar, para atender a expectativas, né? Então, acho que é muito importante isso. Nas pesquisas, lá na psicologia, eu estudo luto e morte, né? E nas pesquisas de luto, tem os tais arrependimentos, né? Os pacientes terminais, tem várias pesquisas por causa de cuidados paliativos, pacientes terminais, e aí tem os arrependimentos. Na reta final. Na reta final. Número 1 da lista, Marco. Gostaria de ter tido a vida que eu quis e não a vida que os outros quiseram que eu tivesse. Esse é o número padrão, 1 da lista. Né? Ter sido... E aí tem outros. Quebrado o padrão, né? Escolhas por mim mesmo, Uma vez eu vi uma entrevista com uma enfermeira, se não me engano, uma enfermeira, que eu não sei se ela chegou a escrever um livro sobre isso daí, que ela atendia pacientes terminais, né? Nessa questão de medidas paliativas, né? E aí ela ouvia as pessoas no leito de morte, né? E a principal, não reclamação, mas lamento das coisas, as pessoas deixaram de fazer, não que elas fizeram, né? Deixaram de se reconciliar com o filho, deixaram de seguir uma profissão, deixaram de se separar e assim por diante. De atender, né? A expectativa dos outros. Para atender a expectativa dos outros. Os arrependimentos tem esse que eu te falei, tem. Eu queria ter trabalhado menos, quase a música dos Titãs. Queria ter trabalhado menos, queria ter ficado mais tempo com as pessoas que gosta de quem eu gosto. Que
Que eu né? identifico, pelo menos. E por né? aí vai. Quer dizer, Ninguém lamenta não ter feito a viagem à volta ao mundo, né? Essas grandes sonhos que... São as coisas mais coisa simples, né? Sim, mais cotidianas, mais sim, do a ausência dia a dia, né? é das experiências cotidianas, que é justamente o que combate o isolamento, que combate a solidão, as experiências quantos relatos, cotidianas. né? Até livros e filmes que a gente assiste do cara que é super poderoso, mas ele quer um dia se transformar num ser humano normal, né? Poder ir no supermercado, entrar numa Sem ser loja, reconhecido. comer não sei o quê, comer um x-salada, uma coisa assim, enfim. Bom, a gente centrou aqui o programa, esse tema interessante levantado pelo Jornal da Orla, né, com a Gisele e com o Marcão. Só nesse encerramento, tem uma coisa aqui que está me deixando surpreso, enfim. Não sei se o Santana chegou a ver aqui, depoimento aqui de um dos delatores da Lava Jato, foi superintendente da Odebrecht, viu isso aí, não? Sim, vi. Isso é uma coisa... Coagido, né? Se diz quase que coagido, não é? A criar um cenário em relação ao sítio de Atibaia, que... Na verdade, no papel não é do presidente Lula, mas todo mundo considera, o ex-presidente Lula, mas todo mundo considera que seja. É um tema que precisa ser mais discutido, mais debatido, né? Vamos aproveitar amanhã e a semana, enfim, e os relatos que vão surgir na sequência, para entender, afinal de contas, se os delatores foram coagidos, como diz a defesa do ex-presidente Lula, e como ele mesmo diz, né? Que todos eram coagidos a citar o nome dele, porque realmente isso aqui é o que está escrito aqui no UOL, né? É algo importante que não se pode deixar passar, né? Marcão, obrigado por estar com a gente, espero que volte em outras oportunidades. Ela está sempre participando conosco, né? Santana diariamente aqui com a gente. Ponto de Vista é ao vivo, 13h30, reprise às 20h, sempre aqui pela Santa Cecília TV. Valeu, gente. Obrigado. Tchau.